Hoje eu vim trazer para você aquele vídeo de padrão sobre trabalho, quando a gente faz um concurso, por exemplo, ou estuda para concurso para agradar a nossa família, mas não é aquilo que faz sentido pra gente. Como se livrar disso? Olá, meu nome é Jennifer Leopoldo, eu sou coach emocional e tô aqui fazendo essa minissérie de padrões. O que são padrões? São o jeito que a gente funciona, o entendimento dos padrões das nossas famílias em diferentes aspectos da nossa vida. E a gente às vezes precisa entender isso pra gente se livrar disso e poder criar um futuro que faça mais sentido com a gente e não com o que os outros esperam da gente. Se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série sobre padrões, onde a gente explica como que funciona o pai, o adulto e a criança que existem dentro da gente, é importante que você veja esse primeiro vídeo, assim você vai entender melhor do que a gente está falando aqui hoje. Ok? Vamos lá? Hoje a gente vai falar de um caso de uma cliente, uma mulher de 33 anos que quer ser então uma terapeuta holística, né? Muitas pessoas hoje em dia trabalham com isso, são terapeutas holísticos, mas ela está com sérias dificuldades de poder trabalhar com isso internamente, né? De estar bem resolvida com ela sobre isso. E aí a gente puxa dois padrões bem importantes da família dela relacionados a isso. Então vamos lá. Lembre-se que 95% do que a gente faz, as decisões que a gente toma no nosso dia a dia são baseadas no nosso inconsciente, que são basicamente esses padrões. E somente 5% são resultados daquilo que a gente procura fazer. Então, para entender essa mulher, vamos explicar rapidinho a família dela, como que é, para que você possa entender o contexto. Essa minha cliente, então, de 33 anos, tem, de um lado, uma mãe, ok? Que deu duro, trabalhou duro para justamente sustentar a família, acabou abrindo mão da vida dela para poder trazer comida para dentro de casa e tudo mais, e acabou sendo uma empreendedora, só que uma pequena empreendedora onde a vida era super instável. E muitas vezes ela tinha que pedir dinheiro dos avós da minha cliente, ou seja, dos pais dela, para poder manter a casa. Esses pais dessa mulher, né? Quais eram os padrões dos avós dessa minha cliente? Muito católicos e trabalhadores. Então, pessoas muito católicas, muito dedicadas à fé e tudo mais, e muito trabalhadores. Gente, isso quer dizer que todo católico é trabalhador? Não, mas era o padrão dessa família. Isso quer dizer que todo trabalhador é católico? Também não, mas era um padrão. Essa família era católica e muito trabalhadora. Então, essa família, para eles, era importante essa questão de fé, de ter uma vida correta, etc e tal. E tinha alguns dogmas da Igreja Católica, que, de novo eu falo, não tem nenhum problema, não tem certo e errado, a gente só tá apresentando os fatos como eles são, ok? Sobre justamente trabalho e a seriedade nesse trabalho. Então, a mãe da minha cliente, a filha desses avós, se casou com um homem, ok? Que era uma paixão, uma paixonite, vamos assim dizer, de adolescência, né? Acabou engravidando, acontecia isso, né? Engravida, casa logo, né? Na época. Acabou engravidando e casando rápido com esse moço, que era o pai, então, da minha cliente, pra que não ficasse mal falada. Porém, o pai dessa minha cliente vinha de uma família festeira, sem religião, e que não tinha uma qualidade de vida tão boa quanto a da mãe dela. Então esse lado da família que era católico e trabalhador trouxe muito a questão dos não católicos, não trabalhadores, sem com uma vida meio errada, vamos assim dizer. O que aconteceu nesse padrão? Tanto os avós da minha cliente veem ela então que mudou de carreira, eu já vou explicar pra você que é concursado, a carreira justamente dela era de concurso, mudou essa carreira de concurso que não fazia sentido pra ela. Eu vou explicar pra vocês por que ela fez concurso, mas ela acabou mudando e acabou se achando dentro de um caminho de reflexologia, de reiki, né, dentro desse lado holístico justamente. Porém, o inconsciente dela, a criança interior dela, tem muito recado dos avós que tudo que não é católico é pecado, é do mal, a pessoa não deveria estar nesse caminho. E como o método holístico ele não tem ligação com uma religião, isso para família dela e para a criança interior que existe dentro dela, o trabalho, o caminho que ela está tomando agora tá meio linkado ao pecado, a não merecimento. Ela não deveria estar ganhando dinheiro trabalhando com isso, porque isso é de alguma maneira algo que não é católico. Então existe essa dificuldade dela ganhar dinheiro, dela deslanchar na carreira dela, porque ela acredita no fundo que aquilo não é legal. Ela não, né? O inconsciente dela. E ao mesmo tempo que ela não deslancha porque tem toda essa crença religiosa linkada ao trabalho dela, lembra da mãe dela que eu contei que era uma empreendedora, né? Ou seja, que acabava tendo
altos e baixos na vida e que acabava trabalhando muito para poder sustentar a família e que quando não conseguia tinha que pedir dinheiro pros pais, então acabava tendo que ser meio que dependente financeiramente dos pais dela quando ela não conseguia pagar as contas, porque o marido não dava muito certo e bebia e não era religioso. Então essa mãe, ela falou muito forte pra filha dela: pelo amor de Deus, procure algo estável na sua vida. Você tem que ser concursada. Você precisa ser concursada, você precisa deixar uma estabilidade na sua vida, porque se você não achar estabilidade, sua vida vai ser um horror, você vai depender dos outros. Enfim, ela acabou repassando todo o trauma, essa mãe, da vida dela, ter que pedir dinheiro pros outros, ter instabilidade, dificuldade de botar dinheiro na mesa, pra filha dela. De novo, gente, os pais não fazem isso porque eles não gostam da gente ou porque eles são ignorantes. Pelo contrário, né? Os padrões muitas vezes vêm por excesso de amor dos pais aos filhos. Então a mãe dela reconheceu um erro na vida dela que ela constatou como um erro e fez a cabeça da filha dela desde pequena num sentido de amor, né? Não, procure algo com estabilidade, algo concursado para que você justamente não passe pelas mesmas dificuldades que eu. Então essa criança interior dessa menina, dessa mulher, dessa minha cliente, tá muito forte na cabeça dela que ela deveria ser concursada. Inclusive ela passou em 2 concursos, mas os 2 concursos não faziam sentido para ela e desistiu, abriu mão desses concursos. Então até hoje a mãe dela vê ela, a filha, com muita dificuldade, critica muito a filha por ter largado os concursos e ter partido numa via que faz sentido, que é o propósito da minha cliente. Então vejam que quando eu falo que propósito não é tudo, é exatamente isso. A minha cliente já encontrou o propósito dela, maravilhoso. É o que dá força para ela de estar fazendo coaching, de estar correndo atrás de resultados. Ótimo! Então isso é muito bom de propósito. Porém, ela ainda precisa limpar padrões, ela precisa limpar o inconsciente dela, se desfazer, se desconectar de um papel que ela tem interno dela, né, do pai interior dela, lembra lá do mapinha que existe dentro de cada um pai, um adulto, uma criança? Então, limpar todas essas mensagens do pai interior dela, dizendo: você deveria estar num concurso onde você ganha dinheiro constante. Se você não fizer isso, você vai sofrer com inconstância, vai passar fome, vai depender dos outros. E o pai interno dos avós, a religião católica, dizendo: isso é uma coisa do mal, isso não é um caminho de Deus, se você não tá tendo uma religião, tá num caminho errado. Então veja quantas mensagens inconscientes essa pessoa tá tendo na vida dela para poder seguir o caminho, o propósito dela de verdade. Por isso que eu falo, gente, limpeza emocional é crucial pra gente poder estar alinhado com quem a gente realmente é. Espero que esse padrão, essa história dessa mulher tenha te ajudado a entender talvez algum padrão que você esteja levando com você, principalmente para as pessoas concursadas que muitas vezes fazem isso, porque tem um padrão de família dizendo: você precisa estar em concurso porque você vai ter uma estabilidade financeira. E a pessoa acredita que aquele é o único caminho para ela ter uma estabilidade financeira, é o concurso. Porém, isso é sua criança que está acreditando nisso. Você pode sim ver o mundo com outros olhos, ver quantos empreendedores ou empregados de outras empresas têm uma vida maravilhosa e estável também e construtiva quando não são funcionários públicos. Então, se você gostou desse vídeo, marca um like, marca alguém que precisa ver esse vídeo, se inscreve no canal se você quiser continuar vendo a minissérie de padrões, aprendendo e conhecendo histórias de pessoas que possam te ajudar, ok? Grande beijo e até a próxima!